A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glorificado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje aqui nesta igreja, em pleno culto da mocidade, dos adolescentes, Deus tem colocado em nosso coração uma mensagem para o seu coração. E certamente o Espírito Santo quer operar. E para que isto aconteça, vou pedir que você abra sua Bíblia. Em Efésios, no capítulo 6, nós vamos fazer uma leitura do versículo 10 até o versículo de número 18. Ainda que alguns tenham traduções diferentes, não importa. O Espírito Santo opera em qualquer tradução. E as palavras sinônimas não anulam a autoridade da palavra de Deus. Glória seja dada ao Senhor. Todos acharam? Quem pode dizer amém? Amém. Então vamos ler a santa palavra do Senhor. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firme, tendo cingido o vosso lombo com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Curve a sua cabeça. Espírito Santo, nós estamos aqui. Te pedimos que esta noite tu possas mais uma vez abrir a porta da palavra, que nos arcanos de Deus sejam liberadas para nós a sabedoria e a ciência, e que um anjo classificado esteja conosco esta noite, para batalhar as batalhas de Deus e vencer por nós. Visita cada vida, e a vitória que foi decretada na cruz seja esta noite revelada entre nós. Que todo vento contrário seja repreendido, que a graça, a virtude, o poder, a autoridade que provém do eterno esteja conosco. Senhor, opera entre nós, vence por nós mais uma vez, porque cremos no poder da palavra, cremos também no poder do nome de Jesus Cristo, cremos no poder do sangue vertido no Calvário. E cremos também que quando Jesus decretou a vitória também nos alcançou. Portanto, Senhor, eu sei que batalha espiritual é coisa séria, e tu mesmo és o vencedor. Vence por nós, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, queridos. Aleluia. Aleluia, glória a Jesus. O nosso tema esta noite é batalha espiritual, é coisa séria. Repita comigo. Batalha espiritual é coisa séria. Irmãos, a luta espiritual é algo que afeta todos os crentes em Cristo Jesus. Como corpo de Cristo, a igreja é atacada diretamente, diariamente, cada hora, cada minuto, cada segundo, nós somos atacados. A grande verdade é que o diabo existe mesmo.
Não é fantasia, não é invenção, não, ele existe realmente. Os demônios são em grandes números e todos os crentes acham-se enganjados nesta batalha. Quer você queira, quer você não queira, você está enganjado nesta batalha espiritual. É uma luta desesperada de vida ou morte. É agir, reagir ou cair por terra. Você não pode desistir. Se você toma posse da palavra, das promessas, você enfrenta e vence. Mas se você não tiver coragem, parar no caminho e disser, bem, se eu não mexer com o diabo, ele não mexe comigo, está enganado. Ou você está de um lado, ou você está do outro. E nós vimos também que durante 24 horas, 7 dias, 365 dias no ano, todo o tempo da sua vida, você está nesta batalha. Agora, Deus nos criou para vencer. Vencer. Onde começou essa batalha? Não começou aqui na Porta das Ovelhas, não. Pode estar certo disso. Esta batalha começou no céu. Quando Lúcifer tomou a decisão de se levantar contra o seu Criador e dizer, subirei às alturas e serei semelhante ao Altíssimo. No entanto, foi precipitado de lá. Ali começou a batalha espiritual. Também não começou com o homem, começou com os anjos. Foram os anjos. E ali 1/3 dos anjos caíram por terra. E quando eles foram lançados, segundo se estuda os 2 Éden, nós vemos que por onde eles foram passando, eles foram destruindo, porque caíram como raio. E a palavra de Deus nos mostra que a terra no princípio estava caótica e vazia. Mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Mas Satanás não tinha quem tentar. Não tinha quem atacar. Ele foi lançado e não tinha quem tentar. Por quê? Porque estava caído. Estava com os demônios, os anjos caídos com ele. Quando Deus resolveu criar o homem à sua imagem e à sua semelhança. E quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e restaurando a terra, colocou ali no jardim do Éden, Satanás olhou e disse, que é isso que o Criador está fazendo? Eu que estava junto dele, junto das pedras afogueadas, que conhecia tudo, desejei ser semelhante a ele e ele não permitiu, me lançou por terra. Agora ele pega a argila, cria aí o homem, sopra nele o fôlego de vida e diz, vamos criá-lo à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Estava a Trindade reunida e decidida. Quando Satanás viu isso, ele se enfureceu mais ainda, porque o que eu queria, não recebi. E eles que foram criados em posição inferior, feito do pó, receberam esta imagem e esta semelhança de Deus. Aleluia. Ele começou a observar Adão, a princípio, sozinho, não tendo companheira, colocando nome nos animais, em tudo, e olhando que, na verdade, na criação, tudo havia um par, macho e fêmea. Mas ele olhava para tudo aquilo e não encontrava alguém semelhante a ele, quando Deus resolveu criar a mulher. E ali estava a sua dama, a sua companheira, a sua varoa. Na verdade, foi Adão quem recebeu as instruções primeiras do Criador. Eva já recebeu através de Adão. Mas Deus visitava o jardim na viração da tarde. E o casal vivia em plena comunhão com Deus.
Até que Satanás deu um jeitinho de se aproximar de Eva. E percebeu a curiosidade de Eva. E não só isso. A necessidade de comunicação. Mulher gosta de se comunicar, de falar. E ele começou a se comunicar com ela. E começou induzindo-a a descrer da palavra do Criador. E a torcer a própria palavra de Deus. Foi assim que Deus disse? Não, não foi isso que ele disse. Ela deu trégua. Nós não devemos conversar com Satanás. Ele é o principal agente da batalha espiritual. Quando Eva foi dialogar com ele, já estava meio caminho andado para cair. Por quê? Ela não estava instruída de como expulsá-lo, de como repreendê-lo, de como não aceitar as palavras dele. E por isso, ela foi sendo iludida e acreditou e caiu. E com ela, o seu esposo. E ali começou a batalha espiritual do ser humano. O que dizer, meus irmãos? Estamos numa batalha sangrenta. Você está sendo atacado não por pessoas. Não é pessoas que estão te atacando. Você está sendo atacado por espíritos. Você está sendo atacado diretamente na sua vida. E às vezes a pessoa para e pensa e diz assim: que tipo de ser é esse que está me atacando? São seres invisíveis. Você não vê, mas você sente e você recebe as setas que ele manda contra a sua vida. As amarra que ele tenta fazer no seu caminho, nos seus negócios, na sua vida espiritual. Você sente quando ele manda para você um laço, quando ele manda alguém no seu caminho para te prender no caminho das trevas. É batalha espiritual. O ataque de Satanás, ele vem de encontro ao nosso corpo, à nossa carne. Por quê? Porque ele não tem corpo, ele é espírito. E ele só consegue agir através de corpo. Então ele precisa de corpo, nem que seja o corpo de um animal. Mas ele prefere o corpo de um racional. De alguém que tem raciocínio, de alguém que é inteligente, de alguém que é capaz de agir. Por isso ele procura se apossar de vidas humanas, dos seres humanos. Mas ele procura um corpo, porque ele não tem corpo como nós temos, embora podemos se materializar. Eu vou contar um exemplo para vocês sobre isto. No entanto, preste atenção, ainda que nós fomos feitos em condições inferiores, no entanto, ele vem ao nosso encontro para nos atacar na carne. É no nosso corpo que ele faz o ataque. Desde a cabeça até a planta dos nossos pés. E ele tem áreas de ataque na nossa vida. O diabo não dá trégua. Não é como certos esportes que para e dá um espaço de tempo para você se refazer. Por exemplo, o futebol tem o primeiro tempo e dá um espaço para que o atleta se refaça para voltar para o segundo tempo. Mas no ringue não tem tempo para se refazer. Bate uma campainha e volta a novo ataque. E ele é assim. Você não pode pedir a ele um tempo. Satanás, dá um tempinho aí para mim, para eu poder me refazer espiritualmente, para enfrentar essa batalha. Com ele não tem trégua. Ele enfrenta sem parar. Faz-se necessário, meus irmãos, que nós primeiramente, antes de enfrentarmos a batalha, nós tenhamos o reconhecimento do tipo de batalha que estamos enfrentando. Eu diria para vocês esta noite, considere 3 R, diga comigo, 3 R, para a batalha espiritual. Você precisa, diga comigo, você precisa de conhecimento. Eu preciso de conhecimento.
quanto ao tipo de batalha que eu estou enfrentando. Quais são os 3 R's que você precisa conhecer? Primeiro, o primeiro R é da palavra reconhecer. Repitam comigo, reconhecer. Nós precisamos reconhecer que estamos em batalha espiritual. Enquanto você não reconhecer que o que você está passando é uma batalha espiritual, você não vai enfrentar. Então, a primeira coisa, você tem que reconhecer que você está numa batalha espiritual. Não deixando espaço para o inimigo. Você não pode deixar brecha para ele. Porque se você der as costas, ele te ataca. Você tem que enfrentá-lo de frente. Também, você não pode ignorar que você está numa batalha espiritual. Para isso, o segundo R vem ao nosso encontro. Uma vez que reconheçamos que estamos em batalha espiritual, nós precisamos rejeitar. Nós não podemos aceitar. Nós temos que rejeitar. Esse é o aspecto passivo dessa luta. Às vezes a pessoa diz assim, eu não vou dar confiança, faça de conta que não está acontecendo nada, e glória a Jesus, isso aí é normal, é assim mesmo a vida, as coisas acontecem desse jeito, aí o diabo ganha terreno, porque é o lado passivo. Eu tenho que rejeitar. Se eu sinto, como já senti, dentro da minha casa, alguém enviou uma feitiçaria para mim. E eu vi, aleluia, quando aquilo chegou ao meu corpo, bateu ao meu lado, aqui, escorregou e saiu. Depois veio na minha perna, bateu, escorregou e saiu. Veio do outro lado no meu braço, bateu. Eu levantei e disse, olha Satanás, o meu corpo é templo do Espírito Santo. E eu te rejeito, em nome de Jesus. Volta agora para o lugar de onde te mandaram. E diga que no meu corpo tu não tem lugar. Sabe o que aconteceu? Ele saiu e ficou rodando como se fosse um disco rodando. E eu levantei no meio da noite, olhando aquele disco, ouvindo aquele barulho. Toda a minha família acordou. E disse, que barulho é esse? E eu saí acompanhando o disco. E fui acompanhando e dizendo, eu te repreendo. Eu te repreendo. Não te aceito nem na minha vida e nem na minha casa. Eu te rejeito, Satanás. E ele foi para a cozinha. E na cozinha, ele foi parando de rodar. E foi parando, e foi parando. E desceu na minha frente, feito uma bandeja. E ali estava o meu nome. E ali estava um prato. E ali estava o copo. E ali estava uma cruz no meio, aquilo tudo numa feitiçaria. Eu disse, volta lá, aonde te mandaram, e diga que aqui não tem lugar para ti, porque eu te queimo agora, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Reconhecer, o segundo R, rejeitar. Sabe de uma coisa? Satanás voltou lá no centro que mandaram. E chegou dando bofetada na mãe de santo, no pai de santo e nos adeptos que estavam ali. E eles disseram, por que está furioso, companheiro? Ele disse, como é que vocês me mandaram para aquela casa para mim ser queimado? Aleluia! Quando você rejeita, você queima, você destrói, você desfaz a obra de Satanás. Diga, eu tomo posse em rejeitar as obras das trevas. Terceiro R, resistir. Depois de reconhecer, depois de você rejeitar, você tem que resistir. O diabo se mostra forte. Eu me lembro dentro da minha casa, quando um dia, ali na Rua do Couto, levaram uma pessoa endemoniada, e uma possessão tremenda. E Satanás dizia, não saio, eu vou destruir esta vida, ela me pertence. Eu digo, você vai sair em nome de Jesus. E
O André estava bem pequenino, estava brincando lá no quarto. Daqui a pouco ele vem para a cozinha, pega a cadeirinha dele, subiu em cima da cadeira e fica assim com a mãozinha nas cadeiras, olhando. E disse: mãe, ele é mentiroso. Ele está dizendo que não vai sair, mas já está saindo. Olha, já está lá do lado de fora. Aleluia! Aleluia! A palavra de Deus diz: resistir, e ele fugirá. Ele não tem condição de ficar diante de você quando você resiste. Ainda que a pessoa tenha feito pacto, ainda que tenha marcado, ainda que tenha dado sangue, ele encontra força quando alguém faz pacto com ele. Mas quando ele depara com o poder de Deus, a resistência pela palavra e pelo nome de Jesus, ele não tem condição de ficar. Dá uma glória para Jesus. Aleluia, 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 glória a Jesus. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Não é Deus que vai resisti-lo, somos nós. Pelo poder de Deus e no nome de Jesus, pela autoridade da palavra, pela nossa vida em santificação. Olha, é preciso que a vida esteja preparada para vencer a batalha espiritual. Eu gosto de contar experiência, porque são vivências. O meu irmão Esprima ficou muito tempo desviado da casa de Deus. E o que aconteceu? A família da esposa dele estava voltada para a feitiçaria, para o candomblé. E a cunhada dele ficou possessa. E a sogra dele buscou tudo quanto era pai de demônios, que chamam pai de santo, para libertar a menina. E ele estava ali, porque morava nos fundos, vendo tudo aquilo. E eles traziam cachaça, traziam charuto, e jogava a fumaça de charuto em cima dela, jogava a cachaça, fazia tudo, pedia despacho, e aqueles demônios não saíam. E ele foi acompanhando tudo aquilo, desviado da casa de Deus. Batalha espiritual é coisa séria. E ele não tinha coragem. Ele olhava aquilo e dizia assim: não posso nem me aproximar. Eu não estou bem. Ele dizia: eu estou desviado. Eu estou fora do caminho do Senhor. Não tenho autoridade para expulsar. Porque eu precisava estar em comunhão com o céu. Mas a semana foi passando. Cada dia era um centro que se apresentava e a menina não ficava liberta. Até que chegou num sábado. E chamaram um dos pais de santo mais fortes. E chegou ali, fez aquilo tudo na sala. E os demônios não saíam. Ele olhou aquilo, saiu dali. Foi para trás da casa e chorou. E disse: Deus, como eu sou covarde. Eu conheço o teu poder. Sei a tua autoridade. E sei que no nome de Jesus nenhum demônio pode resistir. Mas eu estou desviado, Senhor. Estou fora. E chorou lá do lado de fora. E disse: tem misericórdia daquela vida, mas tem misericórdia de mim, que não estou bem contigo. E voltou para a sala. Mas quando ele voltou para a sala, o Espírito Santo o visitou. Porque aonde tiver um servo de Deus, aí está o cidadão do céu para a batalha. Glória a Jesus. E ele vendo aquela luta que estava ali, meus irmãos, ele se aproximou, chegou perto, e com autoridade de Deus, ele bateu no ombro do pai de santo e disse: dá licença, se afasta, por favor. Ele olhou para ele: quem é você? Se afasta. Em nome de Jesus, se afasta. E a sogra ficou olhando, e as cunhadas olhando para ver o que ele ia fazer. Ele chegou para o demônio que estava manifestado. Era uma batalha espiritual. Ele disse: olha, presta bem atenção que eu vou dizer. Eu não estou bem com Deus, mas eu sei que o meu Deus tem poder. E disse: você já brincou demais com essa vida. Não é no meu nome, é no nome de Jesus. Eu te digo, pega a tua bagagem e sai. E o diabo começou a bater com aquela moça na sala. Ele disse: em nome de Jesus, sai. E Satanás saiu. E eu estava em casa.
ali na Manuel de Oliveira, 157. Quando ele chegou chorando, e foi dobrando o joelho e disse: mana, ora por mim. Eu digo: ora. Ele chorando, botou o rosto no chão e disse: eu quero voltar para Jesus agora, porque eu entrei numa batalha espiritual e o Senhor não me deixou envergonhado, o Senhor me deu vitória. Aleluia! Diga glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus, porque Ele merece. Aleluia, aleluia, aleluia. Só Ele desmascara Satanás. Só Ele tem poder para fazer isso. Aleluia. A nossa posição deve ser equilibrada. Nossa posição deve ser equilibrada. Diga comigo: batalha espiritual é coisa séria. Não sai com biblada e nem com grito. É preciso equilíbrio. É preciso autoridade. É preciso unção de Deus. Para que o mana chegue dela baixaia. Para que Satanás saiba que o Senhor está envolvido na batalha. Glória a Jesus. A guerra, ela é ofensiva e pode também ser defensiva. E às vezes, na hora de uma batalha espiritual, a gente não sabe como agir. Por quê? Porque ele vem para amedrontar, assustar. Ele ruge como leão, mas não é leão. Você pode entender isso? Ruge como leão, mas não é leão. Quem é o leão? Jesus, que é o leão da tribo de Judá. Ele é o leão. Mas ele procura agir como leão e amedrontar como leão e se apresentar como leão. Mas se você conhece o verdadeiro leão, você é vencedor. Glória a Deus, aleluia. O cristão tem Cristo como sua armadura. E às vezes nós não sabemos exatamente como agir. Existem 3 áreas a serem protegidas. Eu quero falar sobre elas esta noite. Primeiro, você tem que saber que Satanás deseja destruir o ser humano. É o homem criado à imagem de Deus. É este que ele quer destruir. Durante anos, eu enfrentei uma batalha espiritual para que Deus salvasse a minha irmã, Senete, tirasse ela da Umbanda e libertasse. Eu vou dizer para os irmãos, meia dúzia de centros de Umbanda foram fechados na Vila da Penha e também lá do outro lado, em Niterói. Por quê? Porque todas as vezes que alguém dizia para mim, Senete está em outro centro e agora vão raspar a cabeça dela, eu digo: não vai. Não vai raspar a cabeça dela. Não vai. Porque eu estou aqui para batalhar. Em nome de Jesus. E quando eu sabia, eu reuni um grupo de irmãs. Jejum e oração é a arma do cristão. Aleluia. E nós começávamos a orar e jejuar. De repente acontecia um troço qualquer naquele centro. E fechava o centro e não raspava a cabeça. Glória a Jesus. Não foi uma vez, não foi 2, não foi 3, não foi 4, 5, 6 ou talvez até 7. Na última vez, Satanás levou ela para Niterói, para um lugar bem longe. Mas alguém me ligou de lá e disse: sua irmã está num centro brabo aqui. E disseram que dessa vez vai sair a Iansã, que é prometida há tantos anos na raspagem da cabeça dela, porque arranjaram uma porção de pessoas ricas, cada um vai dar 7 tipos de animal diferente, para fazer a festa e raspar a cabeça dela. Eu digo: não vai. Ai, não vai. Não vai. Eu entro nessa batalha, em nome de Jesus. Mas eu já estava envergonhada, de toda vez juntar um grupo de irmãs para orar. E dessa vez eu peguei só 3. Comigo 4. Estava morando em Vicente de Carvalho. Tinha voltado de São Paulo. Aleluia. Meus irmãos, fizemos 7 dias seguidos de jejum e oração. No 7º dia, pela manhã, nós entregamos o jejum,
ao meio-dia, cantamos, oramos, louvamos, adoramos ao Senhor. E eu preparei um pequeno almoço para nós 4 ali, as 4 irmãs. E tudo bem. Saí, fui para a igreja, voltei. Esse aqui estava bem pequenino. Dei janta para eles, botei eles para dormir. E fui lavar a louça, fui cuidar da casa. Que a mulher, mãe, dona de casa, adianta o serviço quando os filhos dormem. Quando eles dormem é que a gente consegue adiantar o serviço. E meu marido foi deitar também e dormiu. Quando eu terminei tudo, tomei meu banho, botei a minha camisola e fui para a cama. Diga, Satanás, não é o leão. Ele gostaria de ser, mas não é. Aleluia, porque ele não é. Batalha espiritual é coisa séria. Quando eu deitei, orei e deitei, que eu comecei a adormecer, eu vi o leão. Aquele que se faz de leão. E ele veio com as garras afiadas sobre mim. Mas eu não sabia, eu pus uma camisola, mas eu estava vestida com uma roupa de couro. E as unhas dele vinham no couro e faziam... Mas não entrava. E eu comecei a clamar ao Senhor e levantei. Quando eu disse, o Senhor te repreenda, Satanás, ele saiu, sumiu do quarto. Eu já tinha passado alguns minutos na batalha. E a minha roupa estava molhada no corpo. Marido dormindo, os filhos dormindo. Voltei para o banheiro, tomei outro banho, troquei outra camisola. Voltei para a cama. Ele me atacou a segunda vez, feito um leão. E veio. Outra vez, eu me vi protegida com uma couraça de justiça. E ele não me tocou. Então, o que eu fiz? Eu levantei e fui para a sala. E comecei a orar. Primeiro levantada, depois ajoelhada. E peguei a minha Bíblia. E segurei assim. Me recostei no sofá. Com a Bíblia aqui assim. Recitando os salmos da Bíblia. E quando eu estava recitando os salmos, eu estava cansada, eu fui adormecendo. Quando eu comecei a adormecer, ele voltou, terceiro ataque na mesma noite. E quando ele voltou outra vez como leão, eu pulei do sofá e levantei e disse, o Senhor te repreenda. Ele deu um pulo para trás e transformou-se num homem, se materializou. Um homem de cor negra, não era um homem feio. Deixa eu dizer isso para vocês, muito bem afilado e bonito. Trazia uns negócios amarrados aqui nos 2 braços. E um cordão. Olhei para ele, estava com uma camiseta. E como se ele praticasse esporte. Todo empolado. Um short, até aqui. E quando... eu olhei para ele e perguntei para ele, quem é você? De onde você vem? O que você faz aqui? Eu perguntei para ele. Ele olhando para mim, ele começou a contar uma história e disse o seguinte, eu sou da África, eu tenho morada em Portugal e resido no Brasil. Olha só, África, Portugal, Brasil. Brasil foi descoberto por portugueses e trouxe a cultura africana para o Brasil. Com ele a feitiçaria e tudo mais. E ele começou a me contar uma história. Olha só, eu faço filhos. E você se intrometeu no meu caminho. Eu tenho várias tribos. E através das minhas tribos, eu faço filhos. E você já se meteu 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. E você não desiste de atravessar o meu caminho. Mas é uma questão de honra para mim fazer uma filha especial. Ele falou para mim, eu estou entendendo tudo. Ele está contando a história e eu estou entendendo.
e outra vez você atravessou o meu caminho. Aleluia. Diga, batalha espiritual. É coisa séria. E ele virou e ainda disse para mim assim: mas eu tenho meios. E há muito tempo eu sou pago para fazer isso aqui, ó. Para jogar isso aqui por você. Ele fez assim com a mão, ó. Eu não conhecia Búzios. Ele jogou aquilo no chão da minha sala. Quando ele jogou aquilo no chão, eu senti uma batida aqui, como se eu tivesse levado uma pancada de uma cachoeira. Bateu, pum. Eu disse: o Senhor te repreenda. Ele deu um pulo para trás. Quando ele deu um pulo para trás, ele voltou e disse: eu tenho outros meios para conseguir o que eu quero. Quando ele disse: eu tenho outros meios, ele se deitou no chão despido inteiramente, pronto para sexo. Eu disse: é a pombagira. Está aí, que opera no homossexualismo, no adultério, no pecado do sexo. E quando eu vi aquilo, eu disse: é essa que tem pego a minha irmã. Eu disse: mas eu te repreendo em nome de Jesus. Eu te repreendo. E eu precisava de ajuda espiritual naquela batalha. E eu começava na minha mente dizer o seguinte, veja bem, porque eu vou falar sobre o ataque na mente. Eu começava na minha mente dizer: Senhor, desperta alguém para me ajudar espiritualmente agora. Alguém que ore por mim, alguém que me ajude espiritualmente. Eu estou me sentindo sozinha, a batalha está travada, cara a cara com Satanás. Aí eu comecei a ter uma visão da igreja. E eu via o coral da igreja, ali na Honório Picalha, eu via o coral em cima, na galeria. E eu via o ministério da igreja, eu via o círculo de oração. E parecia que ele estava vendo o que eu estava vendo. Porque ele virou para mim e disse assim: você quer que eles te ajudem? Como é que você quer que eles te ajudem? Eles têm medo de mim. E muitos deles não estão preparados. Está com pecado oculto. Aquilo, irmãos, foi como se jogasse um balde de água na minha fé, naquela hora. Na minha mente eu disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Aí eu escutei a voz do Espírito Santo dizer: não dá crédito a ele. Ele é mentiroso. Mentiroso desde o princípio. Ele nunca se firmou na verdade. Aí a minha fé foi renovada. Quando eu ouvi a voz do Senhor, minha fé foi renovada. Quando a minha fé foi renovada, meus irmãos, aleluia, eu fui levantada daquele lugar. É como se tivesse um muro. 2 varões me deram a mão e me colocaram em cima daquele muro. Eu não vi mais o demônio que estava ali. Eu passei a ver o universo, o mundo. E o Senhor começou a me mostrar como é que Satanás entrava nas igrejas. E como ele entrava, trazendo confusão na mente, deturpando as mensagens, fazendo as pessoas caírem em tentação. E eu via como se fosse uma igreja que tomasse o mundo inteiro. Eu estava como se fosse nos ares e uma congregação universal com todos os povos, línguas, tribos e nações reunidos. E o Senhor começou a me mostrar. E de repente, o Senhor também começou a me usar. Aleluia. Mas eu vou contar a mensagem que o Senhor me usou. Mas eu quero dar uma voltinha atrás. A mente. Aleluia. O diabo começa a questionar o pensamento da pessoa, a duvidar da palavra, a duvidar da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, de que Jesus foi assunto ao céu. Ele tem a ideia de que nós, se formos turbados na nossa mente, nós não teremos condição para vencer. Quem pode entender isso? Amém. 3 áreas que ele ataca. Primeiro, a mente.
ele traz dor de cabeça, ele traz pensamento contrário, ele faz você maquinar alguma coisa contra alguém, ele faz você criar palavras de contenda, de fofoca, de intriga. Ele tem a capacidade de fazer isso, trabalhar na sua mente, se você deixar. Outra área que ele opera a seguir, são 3 áreas principais. É o coração, a área do emocional. Ele começa a trazer tristeza, angústia, tira o seu sono, faz você ficar como se tivesse derrotado. Ninguém me ama, ninguém gosta de mim, sou desprezado, sou o menor da igreja, se eu fosse rico, se eu fosse isso, se eu fosse aquilo, tudo isso ele traz na mente e depois vai no coração. Nessas atitudes, ele traz atitudes incorretas na vida da pessoa, começa a pecar, tanto em oculto como diante dos olhos de todos. Nós não podemos dar lugar ao diabo, abrir brecha para ele. O nosso trabalho é de batalha, resistir, recusar e reconhecer que nós estamos numa batalha. Então, se ele atacou a mente e já chegou no seu sentimento, ele agora vai procurar fazer com que a pessoa age. Como? Língua. Você começa a falar. A língua tem poder, tanto de abençoar como amaldiçoar. A língua tem poder para trazer vitória ou trazer maldição na sua vida ou na vida de alguém. Então você começa a murmurar. Esse danado desse carro, essa casa miserável, que só vive chovendo, e isso aqui, e esse filho que não obedece, e essa filha que é rebelde, e por que isso? Então, quando você começa a usar a língua para espraguejar, para amaldiçoar, para reclamar, para murmurar, você já abriu uma porta para Satanás te derrotar. Mas se você tiver coragem, ainda que ele ataque a sua mente, o seu sentimento, você dizer: há poder no sangue de Jesus. Eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. Eu decreto que eu vou vencer, porque eu sou serva de Deus, eu sou filho de Deus, eu creio na palavra, eu creio no nome de Jesus, e o Espírito Santo está comigo. Aleluia! Eu vou vencer. Aí daquele ataque, a sua mente, o seu coração e a sua língua. Se vocês retroceder e dizer: Jesus, me perdoa, eu falei tanta coisa que eu não devia, eu retardei a minha vitória, mas eu preciso vencer. Vem cá, corta essa língua, Senhor. Igual a mulher, daquela mulher que não podia ninguém pedir oração, porque estava doente, e ela dizia logo: está em pecado. Está doente porque está em pecado. E assim ninguém ousava na igreja dela pedir perdão, ou pedir oração por enfermidade, porque ela dizia: é pecado, por isso que está assim. Você está ruim? Porque você pecou. Você desobedeceu a Deus, está em pecado. Mas um dia ela adoeceu. E ela foi para o pastor e disse: pastor, eu estou doente, mas eu não pequei. Aí o pastor disse: eu acredito, filha, que você não pecou. Não pequei, pastor, mas eu vou ter que ser operada, pastor. Vou ter que me internar, pastor. Então o que acontece? Vejam só, irmãos. Ela foi para o hospital e a igreja toda ficou em oração por ela. Na véspera do dia da operação, à noite, ela estava dizendo: eu estou doente, vou ser operada, mas eu não pequei. E ela dormiu com esta palavra. Pela madrugada, ela viu um médico chegar, trazer a mala, uma maleta cheia de ferramentas, vestido de branco, chegou ao lado dela e disse: você vai ser operada agora. E olhou para ela e disse: ponha sua língua para fora. E ela botou o linguão. E aquele médico vestido de branco abriu a mala, pegou uma tesoura, e a tesoura saía faísca de fogo,
e cortou a língua daquela mulher. E a língua caiu no chão e era como uma cobra que pulava. E ela, desesperada, viu aquilo. E ele disse: você está curada. Aleluia. Glória a Jesus. Como foi isso? Ao amanhecer, ela desesperada disse: eu não posso ser operada, manda chamar meu pastor aqui, meu pastor precisa vir aqui. Quando o pastor chegou e ela contou o que aconteceu, aleluia, ele disse: minha irmã, hoje o Senhor te resgatou. E quando o médico veio ao encontro dela para ser operada, não precisava mais ser operada, porque a doença dela estava na língua. E quando o Senhor operou aquela língua, o corpo também foi curado. Então as 3 áreas de ataque dele, a mente, o coração, a língua, ele perdeu o efeito naquela vida. E hoje perde o efeito também na sua vida. Seja qual for a área que você estiver sendo atacado. O que é que nós precisamos, irmãos? Ter cuidado com a tempestade espiritual. Muitas vezes a nossa batalha espiritual é pela nossa desobediência. Porque Jonas enfrentou uma tempestade no mar, uma tempestade espiritual, foi engolido por um grande peixe, ficou 3 dias e 3 noites no abismo, como diz a palavra de Deus, por causa da desobediência. O nosso abecedário é obedecer. Quem desobedece, paga a consequência da sua desobediência. E nós, para enfrentarmos essa tempestade, nós temos que nos voltar para a palavra de Deus, porque a batalha espiritual é coisa e nós temos as armaduras de Deus. As armaduras de Deus estão à nossa disposição. A palavra de Deus diz assim, que nós devemos pedir para ser usada contra as astutas ciladas do maligno. Primeiro, o versículo 14 diz assim: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Cingindo-vos com a verdade. Se a sua língua profere mentira, o diabo encontra brecha para te derrotar. Você tem que se cingir com a verdade. A cintura ou o abdômen era geralmente visto como área de emoções, e ele procura atacar nossas emoções. Então nós temos que nos cingir com a verdade. Não deixa nunca a mentira tomar conta de você. Então a primeira arma é a arma que combate Satanás quando ele vem atacar as nossas emoções, é nos cingir com a verdade. Aleluia. Muitas vezes a pessoa acredita em uma mentira e é atropelado por aquela mentira. Mas quando o cristão busca o Senhor, o compromisso dele é com a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos... Aleluia! Quem é a verdade? Jesus Cristo é o caminho e a vida. Então abrace-se com a verdade e defenda suas emoções com a couraça da justiça. Segundo, nós vemos no versículo 14 ainda diz assim, vestindo-vos da couraça, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Quando você cinge, você protege as suas emoções. Quando você se veste da couraça da justiça, você está defendendo a sua alma. É a parte da alma. O peito é geralmente visto como lugar onde se encontra a alma. O coração deve ser mantido limpo e puro, justo, para sempre na presença de Deus. E o inimigo sabe quando você está limpo. Ele sabe. Por isso que ele foi atacar o sacerdote e mostrou que a veste do sacerdote estava manchada. Aleluia. Foi quando Deus mandou o seu anjo, trocou a sua mitra
da cabeça e colocou nele uma vestimenta limpa. A nossa vestimenta tem que estar limpa na presença de Deus. A nossa alma, outra coisa muito importante, Efésios 6,15, diz assim: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Sapatos adequados permite aos pés irem de um lugar para o outro. Os pés são muito importantes, irmãos. Os pés sustentam o peso do nosso corpo. Os pés nos fazem andar. Os pés precisam estar protegidos. Jesus não lavou a cabeça dos discípulos, não lavou os braços, não lavou as mãos, mas lavou os pés. Aleluia. Mexe os teus pés aí e diga: Senhor, lava os meus pés. Presta atenção. Tem alguém aqui que precisa pedir mais do que lavar. Precisa pedir: Senhor, guarda os meus pés. Tu estás vendo onde é que eu estou andando, o que eu estou fazendo. Os meus passos tu conhece. Eu não tinha que ir naquele lugar, estou indo. Eu não tinha que fazer o que estava fazendo, estou fazendo. Tem misericórdia de mim e guarda meus pés. Talvez tenha até que pedir: Senhor, põe um freio, não na minha boca, mas nos meus pés. Trava os meus pés. Porque eu estou indo pelo caminho da perdição, do pecado, da maldade, da malícia, do adultério, da mentira. E o Senhor precisa tirar os teus pés da cova. Você não está percebendo que você está numa batalha espiritual. E que o diabo quer te derrotar. Quantos filhos de crentes estão sendo assassinados aí, morrendo? Por quê? Porque os seus pés não estão calçados com o evangelho da paz. Não estão. Mas antes que isso te aconteça, traz os teus pés para o caminho, para a trilha do Senhor. E deixa, aleluia, a palavra de Deus iluminar os teus passos. Nós precisamos ainda mais. Diz assim, Efésios 6,16, embraçando sempre o escudo da fé. Satanás é o acusador dos nossos irmãos, como está em Apocalipse 12, versículo 10. E quer lançar seus dardos inflamados para provocar dúvidas nos corações e nas vidas, medo e culpa. A fé é uma armadura invisível que rebate essas falsas acusações de Satanás. Aleluia. Pela fé, nós resistimos o diabo. E pela fé, nós vencemos a batalha espiritual. Tem mais? Efésios 6,17 diz: tomai também o capacete da salvação. Um capacete protege a cabeça, o cérebro e os pensamentos. A certeza da salvação é uma enorme defesa contra dúvidas e inseguranças e outras obras do inimigo. A nossa cabeça precisa estar protegida. Quem entende isso, diga amém. Amém. E tem uma coisa, se a sua cabeça estiver protegida, você não tem medo. E o Senhor traz para a sua cabeça o que Ele quer. Como eu estava falando aqui, quando Deus me levou para ver aquela grande congregação universal, aleluia, Deus também me deu uma palavra e mostrou como é que o diabo entra sutilmente no meio da igreja. Deus não chamou você para ser joio, mas para ser trigo. Deus não te chamou para ser treva, mas para ser luz. Deus não te chamou para você ser um sal insípido, que não tem valor para ser pisado, mas te chamou para ser um sal que tenha saúde e condição de temperar uma panela, de temperar o mundo, de temperar este mundo que está insonso. E Deus me mostrou aquela congregação. E de repente, o Senhor começou a me usar, aleluia, e dizer: o justo, ainda que caia, não ficará prostrado. 7 vezes cairá o justo,
e o Senhor o levantará. E o Senhor ainda me deu mais. Ainda que seu pecado seja como escarlate, se tornarão branco como a neve, porque o sangue de Jesus Cristo purifica de todo pecado. Deus mandou que eu falasse para aquela congregação espiritual que eu estava vendo nos ares. E o Senhor mandou que eu dissesse ainda mais: vindo o inimigo como uma corrente de água, o Senhor levantará contra ele a sua bandeira, e ele fugirá. Ainda que ele venha por um caminho furioso, por 7 caminhos ele fugirá, porque o Senhor está contigo. Ele não te deixará, ele não te desamparará. Aleluia! E à medida que eu fui pregando para aquela congregação, Deus me deu um hino espiritual em línguas estranhas. E eu comecei a cantar em mistério. E quando eu comecei a cantar em mistério, eu voltei a ver aquele homem material, aquele demônio materializado na minha sala. E ele se levantou. E ele olhou para mim e disse o seguinte: eu conheço todos os idiomas, mas esse eu não conheço. Quando você é batizado com o Espírito Santo, você fala a língua dos anjos. O idioma que Satanás não pode interpretar. Porque se você está orando em mistério, ele não pode interceptar a língua estranha que o Senhor te deu. Aleluia. Ele disse: esse idioma eu não conheço. E com esse amor, que amor? O amor pelo qual eu jejuei pela minha irmã. Entrei em batalha espiritual por ela. O amor pelo qual Deus me mostrou o mundo. E eu pregando para todos os povos, línguas, tribos e nações. O amor que nos leva a deixar nossa casa, deixar filho, deixar marido, deixar tudo, irmãos, para levar a mensagem adiante a favor das almas perdidas. Porque batalha espiritual é coisa séria. Não se vence de qualquer maneira. Nós temos que estar revestido das armaduras que estão em Efésios capítulo 6. Nós temos que estar preparados para esta batalha. E naquela hora, quando ele disse para mim que com este amor ele não podia, o Espírito Santo me disse: repreende-o para que saia da tua casa. Ele não tem que ficar na nossa casa. A nossa casa é morada do Espírito Santo. Aleluia! Eu olhei para ele e eu disse: eu te repreendo em nome de Jesus. Você já está derrotado. Está derrotado. Sai em nome de Jesus. Ele explodiu na minha sala como se fosse uma bomba. E deu maior cheiro de enxofre. Meu marido acordou. E veio para a sala e disse: que cheiro é esse? E que barulho foi esse? Uma bomba dentro de casa? Eu disse: me dá a mão. Vamos agradecer a Deus pela vitória. Nesse dia, lá no centro, saiu a maior confusão de briga entre os demônios. E a minha irmã não raspou a cabeça. E alguém chegou para ela e disse: se você raspar a cabeça, você morre aqui. Sabe o que Deus fez? Me deu a incumbência de acompanhar ela até o fim, até a sepultura. Os macumbeiros vieram quando ela estava para ser enterrada. O Senhor disse: não deixa. Eu não deixei. Eu sentei ao lado do caixão. Quando botou dentro do carro, eu entrei dentro do carro. Quando chegou na sepultura para sepultar, eu fiquei do lado da cova. Você não vai tocar, Satanás. Veio aquela turma de mulheres vestidas de branco, de tudo aquilo. Quando olhavam para mim, eu parecia um fantasma ou um anjo, eu não sei. Eles não conseguiam chegar. E mandava outras pessoas levar as flores. Quando as flores chegavam, o Senhor me dava discernimento. Essa aqui pode colocar, essa daqui não. Essa aqui foi de macumba. Tira fora, eu vai botando do lado. Põe do lado. Por quê? Põe do lado. O Senhor estava revelando. Porque batalha espiritual é coisa séria. Não adianta você ficar pensando que você vai vencer por ser bonitinho, por ter dinheiro
ou ser muito importante. Não, não. Você só vence pelo nome de Jesus, pela palavra do Cordeiro, pela vitória e autoridade que o Senhor nos deu. Eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Aleluia, e nada lhe fará dano algum. E não faz mesmo, porque o Senhor está comigo e o Senhor está contigo. E tem mais uma coisa. Ainda que venha um vento contrário e você se veja numa luta, numa batalha, se você se levanta e clama ao céu, Deus manda um anjo a teu favor. Ele fez isso comigo, aqui na Manuel de Oliveira, irmãos, aqui nesta congregação. Uma vez trouxeram um homem gigante aqui, enorme, e nós não tínhamos ainda esse púlpito pronto, estava numa batalha aqui tremenda, e as irmãs com medo daquele homem zarrão. Eu digo, maior que está comigo, maior que está comigo. Como eu não podia olhar nos olhos dele, que ele era muito grande, eu pedi para o Senhor, Senhor, tira a força dele e bota ele de joelho. Que aí eu podia olhar ele assim, ó, cara a cara. Dobrou o joelho aqui no chão, porque esse chão estava todo ainda sem ser feito. Dobrou o joelho aqui. Aí olhando nos olhos dele, eu disse, olha Satanás, olha para mim. Eu quero dizer que você não é nada. Nada vezes nada. É nada. Não é nada. Eu quero te dizer, não adiantou você pegar esse cavalo, com esse tamanho todo, para querer amedrontar. Porque o meu rei está no cavalo branco. Aleluia! E traz escrito em sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Eu disse, além de botar de joelho, agora bota a cara dele no chão, para saber que não é nada. Aleluia! E quando botou a cara no chão, eu disse, agora sai, para que ele fique liberto. E ele levantou a cabeça chorando. Eu disse, aceita Jesus, meu filho. E continua de joelho para receber agora a salvação. Glória a Deus. É o Senhor que faz isso. Ali na Vila da Penha, irmãos, casa de oração, casa de pastor, levaram uma mulher mais ou menos na minha estatura. E quando chegou lá, irmãos, estava em obras aquele salão dos fundos, 4 homens segurando uma mulher de estatura média. E aquele demônio, empossado naquela vida, arrastava os 4. Foram lá me buscar em casa. Tinha que buscar mais o Senhor. Mas eu vim, porque quando há pedido de socorro, a gente socorre. E eu disse para o meu marido, fica em oração. E o Senhor disse para mim, ora o teu carro. Eu, antes de tirar o carro da garagem, eu orei o carro. E pedi ao Senhor, tira os embaraços da minha frente. Um lugar que eu passava todo dia, não tinha aquele buraco ali na estrada. Naquela noite tinha um buraco. E se eu caísse naquele buraco, irmãos, precisava de 4, 5 homens para tirar o carro do buraco. Mas eu parei bem em cima. E era tarde da noite, não tinha trânsito, dei uma ré, saí fora e cheguei lá. Sabe o que acontece? O diabo estava profetizando, eu sei quem vocês foram buscar. Eu não vou deixar ela chegar aqui. Eu vou quebrar o carro dela no caminho. Estava profetizando ali. Mas ele não sabia que o anjo do Senhor estava vindo comigo. E que eu já tinha orado. E que Deus tinha me chamado para aquela batalha. Aleluia! E quando eu cheguei e vi aquilo, eu digo, meu Deus, que é isso? Eu não sou melhor do que estes varões que estão aqui. Eles são teus servos. Que eu vou fazer? Olhei para aquela menina, olhei para eles e disse, continua segurando. Fechei os olhos e abaixei a cabeça. Não pronunciei nenhuma palavra. Mas diga, a mente, aonde ele gosta de atacar, é o instrumento de Deus para batalhar. E só na mente eu orei. Eu disse, Senhor, me revela o que está acontecendo. Como é bom nossos ouvidos serem ungidos. O Senhor falou comigo, filha, pede um anjo classificado. Porque a nossa luta não é contra a carne, é potestade, são os principados. Existe uma hierarquia no mundo espiritual. Por isso que batalha espiritual é coisa
Então eu orei em espírito, só na mente. Manda, Senhor. Manda um anjo classificado. O Senhor te pede um anjo classificado, porque esse é um demônio classificado. Quando eu disse, manda, Senhor, o Senhor começou a me mostrar em visão o demônio que estava ao lado daquela criatura. O Senhor me mostrou. Eu não entendo nada de demônio, nem quero entender. Eu quero entender do céu e de Deus e da sua palavra. Mas eu vi no formato do corpo de um homem, cabelo castanho, claro, e aqui entre a testa tinha como se fosse um chifre de cabritinho novo, aquilo disfarçado aqui. E quando eu olhei para os olhos dele dava medo, dava pavor, aqueles olhos vermelhos, aquilo espantoso. Eu fui olhando e vi que as duas presas dele aqui se destacavam. Eu fui olhando e fui vendo o corpo dele, fui vendo que ele trazia um cordão com dente. Fui olhando. E ele estava me olhando, e eu olhando para ele. Ele sabia que eu estava vendo ele. Ele sabia. E eu fui olhando. Quando eu vi o pé dele era assim, ó. Como se fosse um pé de porco. E não tinha a parte de trás. Não era um pé igual pé de gente. E eu pedi, Senhor, manda teu anjo classificado e vence essa batalha por nós. Quando eu disse isso, irmão, aquele fez assim, tchum, tchum, do jeito que costuma fazer o Zorro. Quem assiste os outros, não faz um negócio assim, aquilo foi assim, a rapidez, tchum, tchum, aquilo assim, e apareceu aquele varão, como se fosse um adolescente. Eu nunca esqueço isso, irmão, não vou esquecer nunca. Tão bonito, simples, com uma roupa branca, como se fosse roupa de marinha, engomada. Aquilo brilhava. E ele trazia, irmãos, uma espadinha na mão. E a espada brilhava e saía faísca de fogo. Ele não injuriou Satanás. Ele não maldisse nada. Ele só encostou aquela espada do lado dele. Mas ele trazia na sua mão, Satanás trazia na sua mão, aquele demônio que estava ali, um garfo tridente. Estava segurando aquele garfo. E ele encostou exatamente do lado que estava o garfo. E quando encostou, aquele demônio começou a se retirar, e a se maldizer, e a falar uma porção de palavrão, uma porção de coisa, e saiu. Eu disse, glória a Deus, aleluia. Olhei para os irmãos e disse, pode soltá-la. Pode soltá-la. Aí um deles perguntou para mim, a irmã não vai orar? Eu disse, eu já orei. O anjo do Senhor já veio. E o demônio já saiu. E ela já está liberta. Glória a Jesus. Quando nós falamos de batalha espiritual, nós estamos falando de luta entre luz e trevas. E você está aqui. E você é luz. Fique de pé. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Nós temos que vencer os dominadores deste mundo. Os principados, as potestades. Os príncipes das trevas deste século. Nós precisamos, irmãos, esta noite tomar posse do nome de Jesus. E das ferramentas espirituais. Aleluia. Nós vencemos pela autoridade do nome de Jesus, pela soberania, e somos mais que vencedores. Eu queria que você desse a mão ao seu irmão, feche esse corredor, levante as mãos ao céu, e vamos orar agora, aleluia, pedindo ao Senhor, que Ele nos revista do seu poder, para que nós estejamos preparados, como exército de Deus, para vencer as batalhas de Deus, as batalhas espirituais, aleluia, que cada um seja um soldado valoroso de Cristo. Levante o seu irmão ao céu, chega mais para cá, venham aqui para o centro, todos vocês, aleluia, e vamos levantar as mãos, aleluia, e nesta hora, pedir ao Senhor, reveste-nos de Ti,
Reveste-nos de poder, nos dá a tua graça e a tua virtude. Faça dessa mocidade, desses adolescentes, instrumento de Deus. Faça destas mulheres que estão na tua casa, Senhor, Rabachuri Andaraia, instrumentos teus, soldados valentes, cheios do teu espírito, armados para combater contra as astutas ciladas do diabo. Faça dos teus ministros labaredas de fogo, para que possam ver a glória do Senhor resplandecer. Põe a tua mão sobre cada um, porque nós temos, Senhor, consciência de que batalha espiritual é coisa séria. Não se vence pelo braço da carne, mas se vence pelo poder e pelo nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Dá uma glória para Jesus. Glória, 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 glória. Declare: a vitória é nossa. Diga em alta voz: a vitória é nossa. Em nome de Jesus. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa. Pela palavra da cruz. E agora, diga: a vitória é minha. Porque o Senhor está comigo. Se tem alguém aqui essa noite passando por uma batalha espiritual, ou alguém que ainda nem aceitou Jesus como Salvador, que quer queira, quer não queira, você está na batalha, está sem força para vencer, vem à frente. E nós vamos orar agora em nome de Jesus. E a seguir estaremos encerrando esse trabalho para a glória de Deus. E aonde quer que estiver um servo de Deus em batalha espiritual, o Senhor é Deus que vai dar vitória. É Ele que vai dar vitória. Porque a vitória é nossa, aleluia. Pelo sangue de Jesus, aleluia. Aleluia, se aproxime, chegue mais para frente um pouquinho. Pode chegar mais à frente. Glória a Deus. Existe um hino que diz: glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Triunfante sigo levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Em nome de Jesus. Aleluia, fecha seus olhos. E levante suas mãos ao céu. Pai, rebachuriande cantarabia. No nome de Jesus, eu declaro, Jesus, perdão, salvação, libertação para estas vidas. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu digo para o inimigo da nossa alma, inimigo da alma do seu servo: sai, você não tem mais direito sobre estas vidas, porque estas vidas são vencedoras, em nome de Jesus. E olhe para mim, meu irmão, levante a mão direita e diga comigo: em nome de Jesus, eu tomo posse da minha vitória, da minha bênção esta noite, porque o Senhor, meu Deus, já assinou a minha vitória, e o inimigo caiu por terra, e a vitória é minha, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Agora faz assim para receber a bênção. Glória a Deus. Quero agradecer a mocidade, os adolescentes, as irmãs, todos que estiveram aqui esta noite. Não deixa de vir amanhã. Deus tem mais alguma coisa para amanhã. Receba em nome de Jesus. A graça de nosso eterno Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, fica conosco, permaneça conosco, garantindo a nossa vitória.
Porque batalha espiritual é coisa